galera, sejam bem-vindos a mais um podcast da Our Body, Papo e Saúde. E antes de iniciarmos o nosso bate-papo, se inscrevam no canal, deixe seu like e ative o sininho. Hoje eu estou aqui na presença de um amigo de longa data, amigo de profissão, professor Ronaldo Barros. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Reinaldo. É com muito prazer que eu participo do seu projeto, desse projeto que eu acho que tem um futuro brilhante e é pelo fato de te conhecer há muito tempo, eu sei do seu potencial e acredito muito que vai ter muito sucesso. Que vai decolar, se Deus quiser. Obrigado, professor. Obrigado mesmo de coração. O professor Ronaldo me acompanhou em várias jornadas, nas avaliações físicas, né? Das minhas competições, das minhas preparações, então ele esteve ali lado a lado, até porque a gente trabalhou durante anos, né? Muitos anos lá. Sim. Na companhia, né? Não tem problema nenhum em falar. E hoje o professor, mas mesmo ele trabalhando lá, atuando, né? Como professor de avaliação física, ele atua ainda durante anos, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a história. Professor universitário e coordenador do curso de Educação Física, né? Então, professor universitário e coordenador do curso de Educação Física, professor Ronaldo Barros. Professor, você está atuando hoje em qual universidade? Eu hoje sou coordenador do curso de Educação Física da Anhanguera, de São José dos Campos. Legal. Então, lá eu dou aula na graduação, coordeno o curso e tenho também, eventualmente, em fim de semana, os cursos de pós-graduação. E a pós-graduação você já está há mais de 20 anos, né? Sim, foi logo depois que eu terminei o mestrado lá na USP, eu comecei a participar do projeto do curso de pós-graduação desde 2004. Sim. Até o presente. E o seu mestrado a sua pós no mestrado na USP foi em qual segmento? Então, foi dentro dessa área de avaliação, só que um pouco mais voltado para a área metabólica. Eu trabalhei com lactato, marcadores de lactato, consumo de oxigênio, especificamente com corredores, né? A ideia era saber desses marcadores, né? Ou seja, não só do lactato, consumo de oxigênio, como também a própria composição corporal, dessas variáveis, o que influenciava o rendimento do atleta para provas de longa duração, no caso. Eu passei 10 por esse mil processo. metros. Muito bom. Passei na universidade estudando, a gente fazia coleta de lactato, fazia coletinha ali para ver e tudo mais. Isso, trabalhei bacana, que é fisiologia do exercício, né? Isso. E até pra gente ver o direcionamento do atleta, o potencial, né? Isso, a ideia até era identificar das variáveis, ou seja, qual é aquela que tem mais associação com a performance em si da prova, né? E a gente vê o seguinte, que especificamente para essa modalidade, o lactato é uma variável bem interessante, desde que a gente saiba trabalhar com ela. Porque é mais ou menos assim, para a galera entender de casa. Você até gosta daquele esporte, daquela certa modalidade, mas você não escolhe o esporte escolhe você. Porque quando você cai na mão de um fisiologista, ele vai fazer essa avaliação em você, ele vai identificar se você tem esse potencial, né? Sim, isso acontece muito. Às vezes já aconteceu da gente fazer testes, né, com indivíduos de modalidades diferentes e você nota que alguns naturalmente, independente às vezes da modalidade que ele faça, ele tem uma adaptação natural genética para fazer atividades, por exemplo, de longa duração. Então a gente consegue até, através desses testes e desses marcadores, indicar mais ou menos o que ele até poderia estar se dedicando para ele ter resultados mais satisfatórios, né? Sendo modalidade voltado para atividade de força e potência ou até mesmo para modalidades de resistência. Então, dá para identificar, porque isso, de certa forma, tem um fator genético muito forte.
Eu vou dar seguimento nessa história aí, né, que você está me falando, que é bacana, que é muito bacana. Porque na universidade eu escutava o professor de fisiologia falando a seguinte frase, e é polêmica: quem nasce jacaré não morre crocodilo. E a gente sabe que dentro de alguns esportes dá pra morrer crocodilo, sim, porque aí sofre a mutação. Sim. Ou seja, dá pra... Tem esportes que não. Eu acho que atletismo não tem. A pessoa, ela é ou não é, né? Que é fazendo a coleta. Então, dentro do mundo da mutação dos bodybuilders é outro segmento, né? Porque aí... Sim. A gente tem que levar em consideração que tem o que a gente chama de genótipo, que é o de origem, né? O que é nato. E o fenótipo, que é o ambiente onde esse indivíduo vive, ou seja, a influência do meio, seja através do tipo de modalidade que ele está fazendo, e ele estimulando aquilo, ele vai melhorar. Então, a melhora o indivíduo vai ter, independente da modalidade. Mas, para ele alcançar, quando a gente fala de alta performance, né, que detalhes em relação a tempo e velocidade, né, ou dependendo da modalidade, a própria adaptação muscular em termos de volume muscular. Então, existe a predisposição genética que dificilmente a gente consegue mudar isso, né? Isso é imutável. O que mudou no meio, principalmente o cenário que a gente vai falar assim, o que eu vou falar agora para você, professor, o cenário do futebol, né? Que a gente pegou muito lá. A gente vai falar num passado distante, foi alguns anos atrás, 5, 8, 10 anos atrás, atletas do futebol, né? Profissionais, que hipertrofiavam ao extremo, né? O quadríceps e etc. E aí entravam em lesões. Sim. Porque eles falavam o seguinte: não, eu quero esse atleta só para explosão. E aí agora mudou o cenário, né? A gente está vendo que os atletas não estão trabalhando com esse volume muscular. O Neymar é um deles, né? Se a gente for analisar. Subiu um pouco o volume, mas os caras não querem subir muito. O Ronaldo, quando subiu, teve aquela lesão. A musculatura fica muito forte, o cara ganha potência, mas os tendões não acompanham. Sim, isso é um problema, muitas vezes, na fase de desenvolvimento do atleta, dependendo dos recursos que são utilizados para potencializar resultados e a sequência de estímulos, ou a gente poderia dizer a sequência de jogos, isso acaba o quê? Sobrecarregando muitas vezes articulações e tendões, e o atleta sendo exigido de uma forma com frequência, muitas vezes ocorrem as lesões, né? E dependendo do tipo de adaptação que esse atleta venha a ter, né? Se não for muito específico da modalidade o qual ele está ali, a possibilidade de aumento de lesões é maior ainda, entendeu? Então, enfim, eu diria que a tecnologia que a gente tem hoje, a gente consegue, de alguma forma, direcionar um atleta, adaptar a musculatura dele de forma específica. É a mesma coisa você pegar, por exemplo, um atleta um corredor de 100 metros e tentar fazer dele um corredor de 10 mil metros ou maratonista. Então, existe uma série de adaptações, não só em relação a treinamento, que modifica a característica de fibra desse indivíduo para aquela modalidade a qual ele está treinando. Então, com isso, muitas vezes, a partir do momento que ele tem adaptação específica para a resistência, ele perde velocidade. Então, é a mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso? É a mesma coisa você preparar um indivíduo para a posição de lateral. Sim. E colocar ele numa posição de velocidade. Então, a partir do momento que ele aumenta muito o volume de atividades, ele pode perder um pouco mais de velocidade. E no meio do cenário assim, do futebol, ainda mantendo assim, a nossa conversa, também mudou muito, né? Hoje o jogador de futebol, ele corre muito mais o tempo todo, né? Se a gente for analisar.
Porque antigamente era muito lançamento, hoje e os caras faziam lançamento de linha de fundo, então os caras entravam na explosão. Hoje em dia não, todo o elenco ele desce e sobe o campo inteiro. Então, quando os caras vão fazer o estudo, o cara praticamente é um maratonista. Então esse cara mais pesado, ele também ele não rende ele tanto, sofre muito, ele sofre mais. Ele sofre. Então, se a gente for analisar hoje no cenário do futebol, os atletas estão muito mais menos explosão, assim, tem explosão de tiro, mas estão mais leves. Essa é a análise que eu tenho hoje, né? Sim. Eu não vejo mais, assim, foram poucos, né? Mas Ronaldo, Roberto Carlos, esses caras já eram uns caras diferenciados, porém só era mais tiro, né? Que entrava, o cara dava arranque e acabou. É porque ele... 100 metros, isso, é um corredor de 100 metros. É preparado para aquela posição dele. Isso é bacana para as pessoas entenderem. Então o professor, quando ele fez a pós na USP, para a galera entender, foi para fazer esses estudos aí nos atletas. Então, isso, voltado especificamente para a corrida que eu fiz. E, ou seja, então quem nasce jacaré consegue morrer crocodilo, sim. Dependendo, que você falou, isso é produto do meio, o meio transforma. Então o cara ele já tem aquela coisa corpo e mente, o cara ele se dedica àquilo, ele se entrega, ele consegue algumas habilidades, né? Eu falo mais do futebol porque o cara nasce com algum talento que ele já vem jogando na rua. E depois ele vai pro meio profissional e ele vai trabalhar na parte mais tecnicista. E ele traz a vivência que ele teve na cultura, mais a tecnicista, mais a força de vontade, o cara consegue desempenhar um bom resultado. Mesmo não tendo a formação fisiológica preparada, nata, a gente fala nata, né? De nasceu com essa predisposição e ele consegue responder da forma ou até melhor que outro, né? Que tem a preparação física já fisiológica. Sim, o que vai depender muitas vezes é aquele indivíduo que tem uma predisposição genética, ele passa a ter uma certa vantagem, uma facilidade em relação a determinada valência que ele venha desenvolver, né? Se ele está, ou seja, se a morfologia dele é específica para aquilo, sim, então ele consegue desenvolver. Já aquele que não tem, obviamente ele vai ter que fazer um trabalho, ou seja, dobrado, ele vai ter que se desempenhar melhor em relação ao treinamento para alcançar essa mesma performance. Mas o genético, ele é bem definitivo em relação a essa característica do indivíduo em relação a rendimento. Eu estou falando aí em relação a alto rendimento, né? Ou seja, em alta performance. Mas os clubes, eles selecionam isso? Tipo, ele não passou no teste, a gente fez as coletas, fibra muscular, lactato, não respondeu. Geralmente não, eu não vejo isso como um critério. A ideia é a gente utilizar os testes, esse tipo de teste, como critério de seleção. Então, isso é bacana entender. Isso é bacana porque a princípio isso não é. Inclusive já foi utilizado no passado e foi muito contestado em relação a isso. Porque a partir do momento que ele não tenha determinada valência específica, mas ele consegue desenvolver outras coisas que compense essa valência, ele pode se dar bem naquela modalidade ou de repente naquela posição, entendeu? Então, de alguma forma, a própria competição mesmo que vai definir isso, né? Apenas o que eu digo é o quê? Quando você faz uma bateria de testes, né? E de alguma forma você tem indivíduos, principalmente na adolescência, que praticam várias modalidades, você tem indicativos de que se ele for para um caminho, talvez ele tenha mais sucesso. Essa é a ideia. Legal, então ficou bem entendido aqui, bem claro. É como se fosse o seguinte, não é critério de seleção, tá? Mas é como se fosse critério para você poder encaminhar o indivíduo. Tá? Show de bola. E agora a gente quebrando um pouco essa questão, né, mais tecnicista, mais fisiológica, vamos falar um pouco da sua história, professor. Professor Ronaldo, falar por que quis fazer educação física, porque começou lá em 1985 ou finalizou o curso em 1985? Não, terminei mais ou menos nessa época. Então começou em 82, por aí. Até porque naquela época era 3 anos, né? Isso.
Eu praticamente fiz no estado de São Paulo, né, e sempre me dei bem com o esporte. Então, é sempre assim, né? Você praticando, você acaba entrando nessa área. E, na verdade, para entrar nessa área de educação física, a pessoa precisa gostar de gente. Sim. Então, tem que falar. Não adianta gostar do esporte, mas se não gostar de gente, não é uma boa opção, né? Então, eu tinha essas duas afinidades. Aí eu fiz aqui no estado de São Paulo a graduação, fui para o estado do Rio. Eu sempre tive a parte de matemática, eu sempre gostei muito de matemática. Então eu tentei de alguma forma vincular a matemática à educação física. E a forma que eu encontrei para juntar essas duas áreas foi que eu tive a oportunidade, por exemplo, de conhecer duas pessoas que fizeram grandes diferenças na minha definição, porque na época eu fiz informática também no Rio, né, e mexia com a educação física. Eu fui conhecer Altamiro Bottino e Astrogildo Viana. Foram duas precursores. Isso, duas pessoas que me influenciaram muito, porque eles na época eles eram referências na área de avaliação, tá? No Rio, inclusive. E aí aí que eu entrei. E aí eu tive a oportunidade de quê? De desenvolver sistemas de avaliação em parcerias, ou seja, com eles. Então eu cheguei a desenvolver um software de avaliação, né? De avaliação física, porque eu estava na área também de desenvolvimento, né, de programas. E aí depois, quando eu estava no Rio, quando eu voltei para o estado de São Paulo, eu vi que não dava para seguir nas duas coisas. Eu tive que optar por uma, voltar assim, olha, ou eu fico só na educação física, ou eu vou mantenho na área de desenvolvimento de programas e tudo mais. Aí acabou que eu voltei para a área de educação física fazendo mestrado na USP, vim fazer um mestrado na USP. E essa formação sua em 85, qual era a universidade? Educação Física de Cruzeiro, faculdade no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. Porque a gente fala que acho que era a USP e ela, né, que eram as pioneiras, né? Nessa época tinha mais. Não, tinham mais. Curso assim, tradicional era da Gama Filho no Rio, muito tradicional. Gama Filho. Eu fiz minha pós na Gama Filho, ali perto da Bela Sintra, ali no centro. Então, isso, aqui era a central de cursos que era... Bela Vista, né? Isso, ali é a central de cursos que tinha a chancelaria da Gama Filho. Eu comecei a dar aula na pós-graduação pela central de cursos na Gama Filho, ali na 3 de maio. Isso aí em 2004, e fiquei até... Depois passou para Estácio, né? Da Gama Filho entrou Estácio e depois... até hoje tem. E aí, a gente ainda continuando a sua história, aí hoje o cenário mudou, né? Das pós, da universidade, que agora está tudo a longa distância. Sim. Então, atualmente eu sou coordenador de curso presencial, né? Mas o curso à distância, né? Ou seja, o ensino à distância vem ganhando força a cada ano e principalmente com a pandemia deu um salto. O upgrade foi demais. Isso, não só em relação a curso de graduação, como curso de pós-graduação também, né? Então, é uma tendência natural que a gente... Mas como fica isso para mensurar? Não fica mais complicado? Porque sim. Assim, eu sou... Algumas pessoas podem até criticar, mas eu sou o raiz, né? Sim. A gente fala o Nutella... Eu acho que essa vivência de ir para a universidade, sentar lá, tirar dúvidas pessoalmente com o professor, sentir, entendeu? Não só facilitar, porque não é que está tudo muito fácil, mas o comprometimento, eu acho. Sim. É maior. Eu acho que esse modelo ele vai continuar para justamente atender a isso que você está dizendo. Porque realmente você ir lá, sentir na prática como é, ou seja... desde que a faculdade ofereça isso, né? A vivência prática do aluno em várias disciplinas e tudo mais, isso é muito legal. Eu acho até porque, cortando aqui, porque o ser humano, a gente gosta de
desafios, né? Tipo, eu gosto de concorrer comigo mesmo, mas eu gosto também de sentir o ambiente. Então eu vejo um cara se destacando, uma menina se destacando, isso gera uma competição interna, não é uma competição maldosa, mas uma competição saudável, né? Todo mundo, pô, ele aprendeu, eu também quero aprender, eu quero buscar informação, troca ideia. Eu acho que esse campo hoje online distanciou um pouco. Eu tô errado, não sei. Eu tenho essa visão. Sim, não tenha dúvida que online é uma relação muito fria, né? Primeiro que, dependendo do modelo, você está falando ali para um grupo de pessoas e muitas vezes a pessoa, você não está nem vendo a pessoa, né? É um número ali dentro. Você não vê foto, você não vê a pessoa interagindo contigo. Então, talvez, eu diria que o ideal seria até o próprio modelo IAD, né? Ou seja, ensino à distância, ele ter uma modificação, né? Ou seja, uma adaptação nesse sentido, de facilitar, a gente ter ferramentas que facilitam a interação entre o professor, aluno, entre os próprios alunos, né? A tendência é essa, porque você fala assim, o presencial eu acho que sempre vai existir porque tem aquela disciplinas e tem cursos e tal que a pessoa quer ali no dia a dia, precisa do presencial, tá? Agora você fala assim, e o curso à distância, o que pode contribuir? É você atingir aquele indivíduo que porventura nunca teria a chance de fazer um curso desse porque ele é muito distante. E para ele sair de onde ele está, para ir para um centro, para participar de uma faculdade e tudo mais, ele não teria como, ele não tem como, entendeu? Nesse ponto, eu diria que é um item facilitador, permite isso, né? Obviamente que tem, muitas vezes, os cursos, mesmo os cursos à distância, eles têm alguns momentos que até exigem uma presencialidade, tá? Mas não tenha dúvida que, mesmo tendo isso, já facilita bastante. Então, é como se fosse o seguinte, se a gente pensasse num ponto de equilíbrio, eu acho que tem que ter essas duas vertentes. Aquele que atende o presencial, para aquele aluno que quer estar ali, ele quer aprender, ele quer vivenciar, e tem também o EAD, que é como tem hoje. Ele tem o EAD que atende esse aluno à distância, que de alguma forma não... Ou aquele que não tem muito interesse em estar ali. Mas a gente não tem a dúvida que, na minha opinião, acaba perdendo um pouco, em função justamente dessa falta de vivência. Eu vou fazer uma outra pergunta agora, professor. Continuando no EAD, né, que é o ensino à distância, sobre o critério de... eu não vou falar de fiscalizar, porque acho que a palavra fiscalizar fica muito forte, professor, mas assim, de monitorar e saber realmente se esse aluno ele é apto a estar recebendo a certificação. Isso é um fator meio complicado, né? Sim. Sim, porque é o seguinte, a própria prova, né, apesar de o critério de prova não ser o melhor critério para identificar conhecimento, né, do aluno, sim, mas hoje em dia o que é usado é a prova. E a prova EAD, muitas vezes, pode ser, né, uma prova de consulta, né? O aluno pode ir lá, dependendo do que tiver na prova, ele pode fazer uma consulta e responder. Então, acaba não tendo como você avaliar realmente o conhecimento desse aluno de forma precisa, né? E, por outro lado, alguns cursos têm a prova para receber, por exemplo, a carteirinha de profissional da área. No caso da educação física, a gente não tem uma prova específica, né? Então, nesse caso especificamente, o mercado é que vai
identificar, que vai selecionar a pessoa. Não tem jeito, a pessoa vai se formar. Então, mas isso acontece em vários cursos. Sim. Então, que fique para o universitário, né, que está entrando na universidade, que saiba que mesmo se for ensino à distância, que pegue uma universidade boa, né? Que ele faça uma análise de conhecimento e busque realmente aquela universidade. Fala, não, essa daqui, ela vai me avaliar, ela vai exigir, ela vai... tem professores qualificados, ela vai me dar conteúdo de eficiência, né? Sim. E que isso é importante, porque às vezes, não estou falando no nível Brasil, que não me entendam mal, mas tem alunos que falam, pô, vou querer entrar, já que eu vou fazer distância, eu vou na mais fácil. Não é legal. Então, né? Porque aí a gente começa a olhar pro cenário e falar, e os profissionais que entram? Eu falo em qualquer curso, eu não falo só no curso de educação física, eu falo num curso no geral. Então, é importante o seguinte, eu não sei se é uma questão do brasileiro em si, a gente nota muito que dentro do ensino, em todas as áreas, tanto a criança quanto o adulto, a impressão que dá é que eles estudam para fazer prova, eles estudam para formar, eles não estudam para aprender. É cultural, né? É cultural. Vem lá de trás. Isso. Então, Então, época de prova, aí começa a estudar. Então, eu acho que o ensino em si, né, ou seja, o ideal seria o quê? O aluno buscar o conhecimento. Porque a partir do momento que ele entenda que o que vai diferenciar ele de um profissional, ou seja, numa competição de mercado, não é o fato dele ter o diploma. Entendeu? Não é o fato dele ter o diploma. Você falou tudo. É que o professor... O que vai diferenciar é realmente o conhecimento dele. É o conhecimento. A gente sabe dizer... E assim, o que você está falando aqui, e eu respeito muito isso, porque eu vim de escola pública, e eu falo que os professores, né, no geral, tanto universitário e outra, universidade particular, universidade pública, ensino particular, ensino público, eu não faço essa divisão, eu faço uma junção no geral. Professor é professor, e o professor ele quer transmitir o conhecimento, e transmitir o conhecimento é uma coisa muito difícil. Né, você colocar essa questão também cultural, tipo, olha, não fica só na prova, você tem que aprender. Aprender é mais importante do que você só se dedicar naquele momento. Porque eu lembro na época que eu na 8ª série numa escola pública, professor Fleurips, professor de biologia, ele estava dando uma prova, né, para todo mundo e geral estava colando, né, e ele lendo o jornal e olhando aqui. Aí ele pegou e parou a prova. E falou, nota 10 para todo mundo. Não precisa nem colar. Ou pode continuar com a cola, faz se quiser terminar a prova, mas quem quiser terminar assim, quem quiser não, mas é 10 para todo mundo. E acabando a aula, eu vou ter uma conversinha com todo mundo aqui. Aí o pessoal acabou a prova, quem não sabia entregou, todo mundo tirou 10. E ele contou a história de vida dele. Ninguém sabia. Ele estava indo numa escola pública, ministrar aula, e ele era médico da Beneficência Portuguesa. Só que ele veio de família muito humilde e passou fome lá atrás. E aí ele falou essa frase que você falou agora aqui, muito importante. Ele falou, a única coisa que ninguém vai roubar de vocês é o conhecimento. Ninguém vai conseguir roubar o conhecimento. E é triste, ele falando, chorando, com lágrimas nos olhos, ele falou, hoje eu estou numa posição elitizada, eu sou médico, trabalho na Beneficência Portuguesa, e eu venho aqui na periferia ministrar aula para vocês de coração, pego meu tempo livre, não é pelo dinheiro, para passar o conhecimento, e eu vejo que vocês estão pegando o conhecimento e fazendo isso, não querem nada com nada. Isso me entristece. Eu não vou entrar em critério, ele contou toda a história da vida dele, e a galera ficou toda emocionada. E aquela sementinha que ele plantou mudou muitas pessoas. E uma das pessoas que mudou, que ele plantou a sementinha foi na minha pessoa. Porque quando eu entrei na graduação, eu entrei com uma cabeça diferente. E eu vejo que a galera que entrou na época que eu me formei, já entrava com aquela cabeça tipo de ginásio, de colégio, de colegial. Vou para a faculdade, agora vou curtir, vou pegar menininha, vou balada, vou beber.
E eu não entrei com essa cabeça na época. Então eu fui coordenador de curso, eu tive uma visão totalmente diferente. Eu curti, óbvio, né, como qualquer jovem, mas eu sempre me dediquei 200% ao estudo. Eu dormia em cima dos livros, eu trabalhava como segurança, eu saía 2 horas da tarde da equipe de segurança, eu já ia para a faculdade cedo, minha aula era 7 horas da noite, mas eu já estava na biblioteca estudando, então só vivia estudando, fazia as provas e chegava em casa, dormia em cima dos livros de novo, e assim foi minha vida. E ele plantou a sementinha. Então eu vejo a importância que você tem, professor, na vida das pessoas e nos seus alunos que hoje você está trabalhando em graduação, em coordenação de curso e 20 anos trabalhando com pós-graduação. Então você é a prova viva, né, disso todo que eu estou falando. Pois é, e o interessante, o Reinaldo, é o seguinte, que algumas pessoas, quando analisam, por exemplo, a sua trajetória, chegam para você e dizem que você teve sorte na vida. Não. Entendeu? Nem um pouco. É isso. Então, na verdade, o que a gente precisa realmente é colocar na cabeça desses alunos o quão importante eles terem o conhecimento e criarem um diferencial de mercado. Com certeza. Isso não é sorte. Isso não é sorte. Isso depende de cada um. Isso. E assim, falando de nacionalidade, de patriotismo, né? Se a gente tem má gestão de professores, né, se formando. Então, eu tenho um cenário, professores não qualificados de educação física, eu tenho médicos ruins, né, no mercado, eu tenho engenheiros ruins, né, sem conhecimento, a gente está falando no geral, arquitetos e etc. Todas as áreas. E isso, para o segmento do Brasil, não é legal. Entendeu? A gente, nível patriotismo, porque a gente começa a analisar, tipo, tecnologia japonesa, carros alemães. Então você vê que a engenharia alemã é muito boa, então os caras, eles se dedicam àquilo, né? Então assim, a educação física que eu vejo hoje, ela tem que continuar, tem que perpetuar, tem que ser, né, tem que pegar no pé, tem que fazer a galera se motivar a estudar, não se formar só por formar, né? Sim. Você acabou de falar aqui. Aqui no Brasil, é concebido a ideia de que o profissional de educação física ele é muito generalista. Porque realmente é isso. O profissional daqui, ele tem uma formação e ele conhece de tudo. Isso por um ponto é bom. Por um ponto é bom. Por outro... Eu tenho minhas críticas. Isso, é bom porque ele acaba tendo uma vivência em tudo. Agora, por outro lado, é um ponto em relação aos currículos universitários que, de alguma forma, deveria ter uma especialidade, né? De repente, você faz 2 anos, que é uma tendência. É uma tendência isso. Você faz 2 anos de disciplinas genéricas e depois você se especializa. Então, aquele indivíduo que vai trabalhar, por exemplo, na academia, ele vai ter disciplinas voltadas para a área que ele pretende trabalhar no mercado. Falou tudo. Entendeu? E aquele que porventura não vai trabalhar com isso, vai trabalhar com esportes coletivos, ele vai se dedicar a disciplinas voltadas para o esporte coletivo. E isso ajuda muito, né? A alavancar. Então, isso eu diria que melhora o profissional, né? O interesse dele também, sim, do aluno em estar presente no curso. Isso. Então, eu acho que isso aí é parte do desinteresse, às vezes, quando existe, em função de também ter muitas disciplinas que na ideia dele não vai ajudar muito no dia a dia. Então, acaba tendo isso. Mas eu acho que é um processo natural, né? Que à medida que a gente ter demandas para esse fim, porque veja bem, para a empresa, faculdade e tal, o custo é alto para poder oferecer essa ramificação. Precisa ter demanda para ter várias opções, né? Porque aí tem essa questão de até que ponto é viável em termos de valores para a faculdade. Mas, enfim, isso é uma longa história. É uma longa história. Mas vamos voltar aqui, então, para a sua formação. Ó. Quais os cursos que você ministrou nas faculdades, né? Você deu aula de avaliação física, você está na coordenação também, mas avaliação física, né? Fisiologia. Isso, eu fico na área de avaliação, fisiologia do exercício
cinesiologia, biomecânica e tal, dentro dessa área, ou seja, basicamente isso, tanto na pós-graduação quanto na graduação. E você não falou uma coisa aqui que a galera vai ficar ciente agora, e empreendedor também, né? Porque você nas feiras lá, eu vi, você no stand e tudo mais, aí você fala um pouco do seu projeto aí. Sim, então, a gente, desde 97, a gente tem uma empresa no mercado, na área de avaliação, né? Com parceria também com o André Almeida, que é lá do ICB da USP. Mas está nativa a empresa ainda, né? A empresa está nativa. Quer falar o nome da empresa? Pode falar, pessoal, professor. É a empresa Inforphysic. Inforphysic. Isso. Legal. Então a gente, durante esses 20 anos, né, prestando serviço na área de avaliação, né, e incorporado também a essa empresa entrou a Amanda, né, Amanda Costa, que também mexe com essa área de avaliação, vinha mexendo com isso e tal. Então, hoje a gente presta serviço para a companhia atlética e em alguns pontos especificamente na área de avaliação, né? Então, a gente teve parceria com o Sescop durante muitos anos, fazendo lá na ponta avaliação no público carente, entendeu? Sim. Medidas para pegar índices de saúde, né? Então, hoje, inclusive, a gente tem um instituto, que é um instituto sempre em movimento, que a ideia é justamente isso, a gente poder fazer um levantamento de dados, né, de medidas dessa população carente e poder mapear isso, entendeu? Voltado principalmente para doenças crônicas não degenerativas. Legal. Então, assim, fez esse trabalho, a empresa, né, ministrou esse trabalho. Eu quero saber, quais os tipos de protocolos de avaliação física, né? Então, quando a gente abriu aqui, as pessoas de casa, lógico, quem é do meio sabe no qual segmento você trabalha, que a gente faz a coleta de composição corporal, mas eu queria que você abrisse o leque para falar os tipos de avaliações físicas que existem hoje no mercado. Então a gente vai falar, vamos jogar tudo no geral e aí depois a gente defende e levanta a bandeira no que a gente acha mais fidedigno. Pode ser? Então, eu vou me ater um pouco mais em relação a academias, né, que é a vivência que a gente vem tendo durante muitos anos. Então, essa avaliação de academia, ela vem sendo modificada com o tempo, tá? Inicialmente, a gente tinha a composição corporal, né, que é você ter um teste que possa dar indicativos de adaptações em relação ao corpo, né? Composição corporal, uma avaliação que dá tem uma ideia em relação à estrutura, né, alinhamentos, que a gente pode chamar de avaliação postural, uma avaliação que dê uma ideia de encurtamentos, né, que seria a avaliação de flexibilidade, para ver se o indivíduo tem encurtamento de cadeia posterior ou alguma coisa assim. Avaliação da aptidão aeróbia, para ver o quanto esse indivíduo está em termos de adaptações cardiovasculares e tal, até mesmo com o intuito de identificar possíveis alterações, né, que o indivíduo venha a ter e que a gente possa até direcionar esse indivíduo para o médico, alguma coisa assim. Então, basicamente, isso aí é uma estrutura né, básica da academia. Mas, como eu disse, isso vem mudando. Por quê? Uma coisa é você levar esse indivíduo para um laboratório, né, lá em uma salinha onde você faz as medidas e tal. Obviamente, se você utilizar uma técnica de composição corporal, de dobra cutânea, que é uma que você pega a gordura corporal, vai pegando, e em cima disso você estima o percentual de gordura da pessoa e a composição corporal dela, você precisa de uma sala mais reservada, para você não ter que expor muito a pessoa. Agora, dentro do possível,
se a gente puder levar essa avaliação mais próxima do aluno lá durante o treinamento, esse eu diria que é a grande vantagem. Que é o que é? A gente poder avaliar o indivíduo durante o treinamento. Então, por isso que essa ideia de você ter um departamento, muitas vezes, né, pode até ter um departamento de avaliação, mas que ele vem atuar lá dentro da área onde o professor acompanha. Porque, veja bem, é no dia a dia ali do aluno, na atividade que ele faz, é que é importante a gente avaliar as adaptações desse aluno. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Um teste de força, em função disso, a gente vem pensando em adaptar os tipos de testes oferecidos em um departamento. Que é o que é? Você ir lá e fazer o teste de adaptações de força, que seja, para o indivíduo dentro da própria musculação. Sim. Entendeu? E aí vem o que? A composição corporal. A gente tem, por exemplo, a bioimpedância, que é uma técnica, Tem várias, né, bioimpedâncias. Tem várias máquinas hoje no mercado. O cara compra até no Mercado Livre lá da China. Tem umas mais fidedignas, outras não, segundo eles, né? Sim, sim. Então, é uma técnica boa e rápida, né? Rápida. A grande vantagem dela é tempo. Ela é muito rápida, ela não depende de um conhecimento técnico para aplicar. Tanto é que muitas vezes o próprio aluno, ele mesmo faz, embora para qualquer tipo de avaliação tem que ter procedimento. Né? Então, até mesmo para fazer a própria bioimpedância, tem que ter procedimento. Porque, por exemplo, se você faz... eu vou dar um exemplo. Numa balancinha dessa qualquer, se você faz em pé, você vai ter um valor. Se você faz agachado, você vai ter valores diferentes. Isso tudo muda. Aí você fala, mas ninguém vai fazer agachado. Beleza, mas será que essa pessoa, na hora de fazer, ela não segurou em algum lugar? Entendeu? Isso atrapalha. Isso atrapalha. Então... Tem questão também hídrica, treino, pós-treino. Sim. A gente sempre foi abrir o leque, pega muita coisa, né? Sim, então tem uma série de coisas que... Mas eu diria o seguinte, isso é uma limitação para qualquer teste. Seja o de dobra cutânea ali dentro da sala, seja o de bioimpedância lá na sala de musculação, você tem que ter procedimento. Tá? Então, a partir do momento que você tem o procedimento e você tenha um bom equipamento, na verdade, como você mesmo disse, tem vários equipamentos, tem várias fórmulas, um bom equipamento, você pode até utilizar como parâmetro. O grande problema em relação à composição corporal é cada hora você usa uma metodologia, você usou bioimpedância, depois você usa a dobra, depois você usa outra coisa e quer comparar tudo. Aí, ou seja, bagunça tudo. Essa padronização em relação à medida, ela é super importante. Todas as técnicas vai ter limitações. Alguns têm algumas vantagens, como eu disse, a bioimpedância tem a vantagem de ser rápida. Ela é rápida, não precisa de técnica nenhuma para aplicar, só tem que ter procedimento. Agora, em compensação, né, como a gente levantou aí, ela tem limitações. Né? Ela tem limitações. E aí, o que hoje em dia? Equipamentos que têm fórmulas para tentar entender que o indivíduo está com uma parte hídrica alterada para tentar corrigir. Então, vem fórmulas para corrigir o erro. Tá? Então, é fórmula sobre fórmula. Ou seja, são opções que tem para tentar, obviamente, mercado, ser um pouquinho mais assertivo. Sim, sim. Tá? Mas a grande vantagem dela realmente é isso. Agora, por outro lado, a gente tem que entender que não serve para todo mundo. Entendeu? Não serve para todo mundo. Eu, particularmente, eu já fiz teste, eu não vou falar aqui a marca, em equipamentos assim, sofisticados em relação à bioimpedância, e a pessoa me falou que eu tenho que emagrecer 9 quilos. Eu falei para ela, eu tenho que nascer de novo, então. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, totalmente fora da realidade. Então,
Mas nem por isso eu acho que a técnica seja uma técnica ruim ou descartada. Não é. É que, ou seja, para determinadas pessoas não cabe muito bem. Agora, para a grande maioria, cabe. Então, dá para ser usado. Entendeu? Dá para ser usado. Agora, se você me perguntar em termos de preferência, a dobra cutânea, para mim, é um método tradicional. Eu também. Ela tem desvantagens? Tem. E uma grande desvantagem dela, o que é? É o avaliador em relação ao protocolo. A medida. Protocolo mais padrão, né? Isso, essa padronização. Mas a gente vai entrar nisso daí ainda. Porque eu quero falar sobre a questão tipo, da bioimpedância, que você acabou de mencionar aí. Ela pegou um contexto geral, só que aí eu falo da avaliação física, né, que já tem há anos, muitos e muitos anos dentro das academias, que vem perdendo força, né, que é essa leitura que eu vejo, como você falou, o aluno, né, a informação também não está chegando, que a gente começa a analisar também, tem muito aluno que não está nem ciente. Os meus alunos, você sabe muito bem, eu que faço a indicação, eu falo, vai lá, e a importância da avaliação, né, porque a avaliação, quando a gente fala, principalmente a sua, quando eu indico, ela pega a questão da composição corporal, postural e flexibilidade, coisa que a bioimpedância não vai pegar. Não tem como, entendeu? Ela só vai pegar ali o seu percentual, massa magra, retenção hídrica, e dividir ali no corpo, porque algumas pegam mais, outras menos, porque depende, tem umas que é só pé, e tem outras que escaneia membro superior e inferior, quanto mais distante, pior. Tem bipolar, tetapolar e tal. Mas o que a gente tem que separar é o seguinte: a bioimpedância é uma técnica utilizada para estimar a composição corporal, assim como a dobra cutânea dentro do contexto que a gente chama de antropometria, que são medidas corporais, né? Agora, realmente, a parte de postura e flexibilidade... Aí ficou para trás. É outro teste. Então, a não ser que faça a união da bioimpedância com esses testes. Aí sim. E, por outro lado, também, eu diria que, se a gente for pensar em avaliação de academia, o teste do próprio movimento em si, né, tem um FMS, né, que é um teste onde você faz uma avaliação... Teste de movimento funcional, né? Isso, e verifica se o indivíduo tem um movimento correto, se tem alguma limitação, se ele não está fazendo o movimento é porque tem encurtamento, ou se ele tem encurtamento, ou ele tem uma limitação, uma fraqueza de determinado músculo. Então, isso pode ser feito. Eu acho que isso é como se, como eu disse a você, é levar a avaliação um pouco mais para a realidade do indivíduo, entendeu? E isso, sendo realizado, por exemplo, na própria musculação, dentro do treinamento do indivíduo, é muito interessante, porque aí a pessoa aplica, analisa o movimento, e isso pode ser feito dentro do treinamento. Então, quando eu falo até o seguinte, que existe uma tendência que o quê? Que o próprio profissional, apesar dele não ser especializado em avaliação, que determinadas avaliações ele faça dentro do treinamento, tá? Porque isso é importante para ele justamente ele modular o treino. A modulação do treino ele vem muito em função desse diagnóstico realizado através da avaliação. Independente de onde vem essa avaliação, se vai para algum centro e vai dar um feedback, ou de repente o próprio professor faça, mas é importante fazer. Porque eu vejo muito no mercado o seguinte, as pessoas vão simplesmente, vai treinando, e muitas vezes, obviamente o próprio treino, né, as variáveis do treinamento, te dá um feedback se a pessoa está tendo adaptação ou não. Mas é aquele feeling visual, né? Isso, pois Mas assim, voltando no critério, tipos de avaliação física para composição corporal. Bioimpedância, composição corporal. Então, a bioimpedância dobra cutânea. E depois vem
do scanner, que quando eu fui para os Estados Unidos em 2014, que eu falei com você, que eu vi a primeira vez lá o cara passando no músculo, depois ele vai passando músculo por músculo e faz o cálculo no software. Isso aí é um equipamento conhecido como Body Metrics. É um ultrassom. Ultrassom, pronto. É ultrassom, que você coloca na superfície da pele, você vê a profundidade da musculatura e aí você tem a espessura da gordura e depois você tem a profundidade da musculatura e tem embaixo a estrutura óssea. E aí você consegue verificar as adaptações musculares e até mesmo as alterações em relação à gordura, né? Então, isso é possível. É interessante, muito interessante essa técnica, tá? A única coisa, como eu disse, toda técnica ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O que seria a dificuldade ali? É a técnica de se aplicar. Tá? Então, o treinamento da pessoa que vai fazer a técnica e vai colocar ali na... Porque tem que ajustar em cima do feixe muscular detalhezinhos para não sair do protocolo. Detalhezinhos. Então, o Body Metrics é um equipamento onde você coloca na superfície da pele, ele analisa a profundidade da gordura, né, entre a pele e a musculatura e analisa a distância entre a musculatura, entre a gordura ali até a estrutura óssea. Então, com isso, ele te dá as adaptações em relação à musculatura e à redução de gordura. Sim. Então, é muito interessante esse equipamento, ou seja, essa técnica. Assim como todas, tem as suas limitações, que é o que é? O procedimento para se aplicar, né? Ou seja, o avaliador ele tem que estar muito bem treinado para isso. Para pegar aquele feixe muscular exato para não sair do padrão. Isso. E quando você tem um grupo de avaliadores fazendo, né, a pessoa aplica, ela é avaliada por um avaliador, depois ela é avaliada por outro avaliador. E assim sucessivamente, a possibilidade de incorrer em erros é grande. Então, a ideia é, se for realizar com o mesmo avaliador sempre, né? E esse avaliador, de certa forma, ele está treinado para fazer. Aí eu diria que é um bom parâmetro para poder saber as adaptações musculares e de gordura. Ou seja, assim, se for criar um método para escanear, tem que se criar um método, aliás, se for criar, tem que se criar um método, né? Sim, procedimento. Procedimento para colocar exatamente naquele feixe muscular exato. Naquele ponto. Para não ter erro, para diminuir a margem de erro, vamos dizer. Sim. Sim, ali assim o seguinte, como uma avaliação também normal de composição de dobra subcutânea. Se você pressiona um pouquinho mais, né, ali... Tem treinamento, né? Aí tem diferenças. Então, para evitar essas diferenças, tem que estar... E hoje no cenário da avaliação física, o método que chega mais fidedigno, vamos dizer, o protocolo mais fidedigno seria o método do Isaac, né? Que é global, que é de... Isso. Tentam pegar, tipo, a cristelia, tem tudo um padrão, nada acima, nada abaixo, tentar pegar naquele feixe, e aí tentar padronizar para tentar chegar o mais próximo possível. Isso, no caso da Isaac, que é uma associação internacional que padronizou, criou um padrão de medidas antropométricas. Tá? Então, que medidas são essas? Distâncias, como é que você mede distância de membro, como é que você mede circunferência, em que ponto você vai medir a circunferência, né? Então, para você pegar uma dobra no tríceps, então você tem que ter a referência. Sim. Da distância de um ponto ao outro, o ponto médio, então isso tudo é padronizado. Aonde você vai fazer a tomada? E como você vai fazer essa dobra. Então, a Isaac, ela padronizou a parte de dobras, medidas, circunferências corporais, distâncias, né, de membros. Então, isso é o que foi padronizado. Tá?
E como eu disse, isso é super importante. Sim. Embora, quando você vai aplicar o protocolo, você pode utilizar protocolos de dobra, por exemplo, protocolos de vários autores. Tá? E quando você utiliza um protocolo de um autor, o ideal é que você utilize a padronização desse autor. Né? A Isaac, o que ela tentou fazer apenas é o que é. Como cada um estava fazendo de forma diferente, vamos tentar fazer um padrão universal. Essa é a ideia. Acho legal. É legal. Super, super. Né? Então, essa é uma vantagem de utilizar o padrão Isaac. Né? A gente, inclusive, desenvolveu um software de avaliação, ou seja, que tem o padrão Isaac descrito, justamente para se o profissional quiser utilizar o padrão Isaac, ele pode utilizar para pegar as medidas antropométricas. Eu investiguei o curso deles em módulo 1, X tipos de dobras, módulo 2, X mais X, eles aumentam o número de dobras. O seu padrão, geralmente, vocês, quando criaram o software, vocês estão fazendo coleta de quantas? 10? 10 dobras. Tá. A gente utilizou 10 dobras. No protocolo que você falou, GEDS? Então, ali tem 10 dobras no padrão Isaac. Tá? E tem também o GEDS, por exemplo, ele tem protocolos de 3 dobras, 4, 5, 6, 7, até 8 dobras. Tá. A gente, no sistema, a gente utilizou de 3 e de 7 dobras de GEDS. Pollock geralmente se utiliza de 3 e 7. E aí é o seguinte, o próprio sistema, se você quiser utilizar o padrão Isaac, você pode utilizar o padrão Isaac para fazer as medidas e utilizar o protocolo de GEDS ou de Pollock para fazer a estimativa do percentual de gordura. Não tem problema, você pode fazer isso. Ou utilizar o padrão do próprio autor, tanto de GEDS quanto de Pollock. Tá? É porque é o seguinte, uma coisa é você falar como eu vou pegar a medida. Outra coisa é como é que eu vou fazer a estimativa do percentual de gordura. Então, essa padronização que veio da Isaac é o que é? É como você vai pegar a medida. E eles determinam uma forma de fazer as medidas e você pode comparar a medida que vai passando. A cada 3 meses. Eu percebi que esse método ele ganhou força no Brasil, né? Ganhou bastante força e eu acho muito legal sobre essa questão, porque eu vejo que a avaliação física mesmo, ela perdeu força. Sim. E a partir do momento que esse método começa a ganhar força, ele começa a vir para o mercado, como você mesmo disse, padronizando e fazendo uma coisa muito mais fidedigna, né? Então, tipo assim, todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo fazendo as mesmas dobras, no mesmo, né? E aí o negócio vai se encaixando, Sim. Todo mundo vai falando a mesma língua, porque senão fica esse negócio sem direção. Cada um faz um tipo de avaliação, faz os comparativos que não chegam, que batem muito distante, né? Como você mesmo mencionou, você tem que perder 9 quilos. É um absurdo isso daí, entendeu? Isso faz com que a nossa profissão ela fique desmoralizada. Você fala, no que eu vou acreditar? Então esse método ele veio justamente para trabalhar esse diferencial. Falar, não, podem acreditar porque é fidedigno. Nós temos uma equipe trabalhando e preparando para o profissional entrar qualificado no mercado e fazer da melhor forma. A partir do momento que você assume essa técnica, né, ou seja, o padrão Sim. Isaac, você está mantendo a ideia. Se todo mundo fizer esse padrão, todo mundo vai fazer a medida da mesma forma. Sim. Né? Eu falando outra, assim, eu tô falando a mesma língua, professor, tá certo, eu tô dentro desse, é a minha opinião. Você acha que eu tô certo? Não, tá certo. Você tá certo. Eu acho que essa inovação e essa tecnologia, ela pode ajudar no sentido de quê? Uma coisa é você ter um procedimento preciso. Outra coisa é você ter um procedimento de visual, que as pessoas vejam e comprem e tal. Então, hoje em dia, a gente tem que ter um pouco de equilíbrio entre
você ter uma boa precisão e ser uma técnica que, de alguma forma, as pessoas seja rápida, né? Que é mais ou menos quando a gente fala o seguinte, a vantagem, por exemplo, da bioimpedância em relação às medidas antropométricas, né? Ou seja, a bioimpedância é muito rápido e tal. Agora, por exemplo, as medidas antropométricas leva tempo e tal para você medir. Então, se a gente conseguir ter algo que é rápido e com alta precisão, esse é o melhor dos mundos. Tá bom, show de bola. Professor, e agora eu vou chegar nessa pergunta, né? Em todos esses anos trabalhando com avaliação física, né? Na raiz ali, né? Pegando aluno, dia a dia após dia. A questão postural, o que você pegou mais? Assim, tipo, eu analisando nas questões posturais, eu vi que hoje a postura de faixa etária, tal idade, eu peguei mais isso. Escoliose, cifose, protusão de ombro. O que você pegou mais, assim, nesse cenário? Então, nas faixas etárias, né? Eu diria para você, o Reinaldo, que a má postura, de certa forma, em função das pessoas ficarem sentadas em computador, isso já há um tempo que, né? Sim. A posição cifótica, né, que é curvado à frente, com protusão de ombro, é muito comum, né? Além desse, por exemplo, ou seja, não muito comum tanto, que seria a hiperlordose, né, que é a curvatura da coluna lombar. Eu diria que em termos de incidência não é tão grande quanto a cifose, mas relatos de dores lombares é muito comum. Dor lombar. Independente de se tem uma hiperlordose, às vezes pode ser acompanhado de lordoses ou não, porque a curvatura normal, natural, já é ter uma lordose, principalmente para a mulher. Tá? E isso, de certa forma, são alterações, né, que a gente, a cada 10 alunos que entram na avaliação, né, uns 3 ou 4 têm uma hipercifose. Por que eu fiz essa pergunta, né? Todo mundo sabe, algumas pessoas sabem, então quem está de casa aí vai saber. Eu sou personal trainer, sou formado em educação física, né? Trabalho na área da saúde e já fui professor de sala durante anos. E eu e o Ronaldo, a gente trabalhou junto durante anos. Muitas vezes que eu indiquei os meus alunos e passei aluno de sala, falei, faz avaliação física. A gente pegou essa questão postural. Alterações. E aí, as alterações. E aí o que acontece? Eu, como professor, eu falo, né, que a musculação mudou a vida dessas pessoas. Por isso a importância da avaliação física. Por isso que a gente veio trazer essa matéria aqui hoje para falar da avaliação física, da importância. Porque quando eu peguei, eu não vou citar nomes aqui, mas eu peguei inúmeros alunos, né, com protusão de ombro, com cifose. E a musculação, né, que a gente trabalhava toda a cadeia aí posterior, deltoide posterior, romboide, enfim. E a gente fazendo um trabalho de fortalecimento dessa musculatura, com o passado do tempo, a gente notou-se que a postura da pessoa melhorou e algumas pessoas que tinham essa questão postural, a musculatura ficou tão fortalecida que voltava para fazer avaliação física, sumiu, a produção de ombro melhorou. Sim. E a cifose do cara praticamente zerado. Então, quando essas alterações elas são flexíveis, né, a gente consegue, com esse treinamento, como você mesmo fala, ter uma melhora assim, substancial. Agora, depende... Meu aluno de 16 anos, aquele lá, que muitos anos atrás, eu vou citar o nome, não vou citar o sobrenome, que é o Gabriel, você lembra? Chegou magrinho, tudo curvado, você fez avaliação física, pô, o cara, tudo bem, estava em formação. Ele mudou totalmente. Total. O cara é hoje extremamente alinhado. Sim. Né? Então, assim, eu falo que a musculação muda a vida das pessoas e a avaliação física vem caminhando junto e a importância da avaliação. Mas é muito comum o seguinte, as pessoas falam assim, mas eu fiz musculação e muitas vezes não resolveu. Então, depende muito de cada caso, tá? Mas o que a gente vê
a pessoa vai ali, ele fica ali, sei lá, que fique 20 minutos fazendo trabalho de postura na musculação. Depois ele fica 18 horas totalmente relaxado. Sim. Então, isso é um grande problema. Então, que é justamente o que além disso, né, profissional qualificado também, né? Aquela pessoa que não tem a consciência corporal, não sabe que tem aquilo. Eu me lembro uma vez um adolescente, ele entrou na minha sala e tal, a gente estava conversando, eu fiz a anamnese, né, as perguntas iniciais, e eu me lembro o seguinte, que o menino, é estranho que ele me olhava de lado. Ele praticamente, ele estava torto. Aí depois que eu fiz a avaliação de postura nele, eu vi que ele tinha uma escoliose, que é essa curvatura lateral. Então ele tinha uma alteração na coluna e ele ficava torto. Aquilo entortava inclusive a cabeça dele. Aí eu perguntei para ele o seguinte, falei assim, olha só, eu estou de frente, eu estou na sua frente. Você nota que a gente não está alinhado. Existe uma pequena divergência entre eu e você. Eu perguntei para ele, você acha que você que está torto ou eu que estou torto? Ele falou assim, na minha concepção, você está torto. Ele falou para mim. Aí você começa a ver o seguinte, que a pessoa não percebe. Não tem essa percepção. Ela não tem essa percepção. Essa percepção do corpo dela. Eu acho que o exercício em si, ele dá muito isso. E o profissional, consciência corporal. E o profissional que trabalha ali... Ele tem que estar pontuando sempre. Que está dando estímulo. Isso, dando estímulo. Da pessoa entender o que é realmente o corpo alinhado. A partir do momento que ela entende aquilo, ela começa a ter essa percepção e começa a dizer, opa, eu estou fora do alinhamento. Porque não adianta nada, ele ficar ali um tempo fazendo o fortalecimento e ele fica depois totalmente fora, né? Não há exercício que compense isso. Agora, a partir do momento que ele, fazendo aquilo, ele começa a ter essa consciência corporal, ou seja, através do feedback do professor, e ao mesmo tempo fortalecendo essa musculatura, né? E ele podendo melhorar a atividade diária dele, isso ele começa a valorizar o corpo dele, principalmente quando for adolescente. Então, ele começa a valorizar o corpo. Ele começa a ter uma melhora de postura no dia a dia. Isso é o que tem de melhor. Sim, entendeu? Concordo plenamente. E o que eu entro em outra pergunta agora, tipo, o cenário das academias... na Grande São Paulo, vamos dizer, né, porque a gente convive aqui, diminuiu as salas de avaliação física? Sim, é aquilo que eu até já comentei. Então, houve uma diminuição, né, do atendimento na área de avaliação geral. Ok, mas aí você, dentro das academias, você fala que diminuiu, geral. Um pouco, ou seja, essa época, a pandemia foi um caos para isso, né? A gente fala nível academia, por isso que eu cortei, porque agora a gente vai para outro segmento. Essas avaliações foram para onde? Para que segmento? Não. Sala de médicos e nutricionistas? Não. Porque aí entra a bioimpedância. Sim. Não, eu diria o seguinte, que o fato de você ter equipamentos lá na ponta, no treinamento, que de alguma forma possam avaliar a parte de composição corporal, que é o caso de equipamentos de bioimpedância e tal. Isso tudo, ou seja, muitas vezes sem custo ou com custo baixo para o aluno, isso é um fator que acabou migrando um pouquinho mais para o treinamento, que é aquilo que eu falei. Veja bem, eu defendo a avaliação independente de laboratório. Tá? Ou seja, você fala assim, mas é porque eu sempre fui da avaliação. Obviamente, se você tem um laboratório para fazer a avaliação, maravilha e tal, mas eu diria o seguinte, a importância da avaliação, ela não se limita ali à sala de avaliação. A importância da avaliação está dentro do treinamento. Seja numa avaliação diagnóstica, seja numa avaliação de controle de treino, isso valoriza o treinamento do profissional.
Ou seja, o trabalho que o profissional está passando. É o que eu sempre falei. Isso. Sair do ponto X para o Y, a gente tem uma... Eu vou chegar nessa pergunta. Isso. Então a ideia é essa. Agora, quanto ao quê? Quem vai aplicar essa avaliação? Se vai ser o profissional da ponta lá que está trabalhando com o aluno, se vai ser um avaliador, né, de um departamento específico de uma academia. Então, ou seja, para mim o importante é ter esse tipo de coisa, que isso aí é a forma que o profissional tem para mostrar a evolução. Mostrar a evolução. Isso. Isso que eu ia falar. Isso é ponto fundamental. E professor, uma outra pergunta, assim, você acha, vamos colocar um exemplo, né? Eu tenho um aluno, ele está treinando comigo, treina de 3 a 4 vezes na semana, ou 5 vezes, né? Musculação, faz os cardios dele, e passou com o nutricionista e tem a dietinha dele em dia. Esse cara, ele está iniciando hoje. Tô falando Reinaldo, geralmente falo, faça uma avaliação física. Nós sabemos que ele sai do ponto X e vai para um ponto Y. Qual é o tempo que você determina para ele retornar na avaliação? Então, isso tudo depende muito da adaptação desse aluno. Tá. Quer ver? Olha, se você pega um aluno iniciante, esse aluno ele obtém resultados rápidos, porque ele está praticamente sedentário. Sim. Tá? Iniciante, que eu estou dizendo o seguinte, o aluno que era sedentário e passou a fazer atividade física. Então, dependendo da variável que você vai pegar dele, ele tem alterações. Aquele indivíduo que está com sobrepeso, ele com 1 mês, 2 meses ali, ele obtém bons resultados. Eu diria o seguinte, com um tempo de 3 meses, é um tempo suficiente para você analisar bons resultados desse aluno. Tá? Em todas as variáveis. Em todas as variáveis. Agora, quando você pega um aluno já treinado, ele vem treinando, já está adaptado, ou seja, ele está estabilizado, eu diria que a composição corporal até pode ser de 3 em 3 meses para ver as adaptações, mas, por exemplo, um teste de aptidão, ele tem que, ou seja, 6 meses, porque ele já está estabilizado. Então demora um pouco mais a adaptação, entendeu? Então, eu poderia dizer o quê? Em via de regra, o período de 3 meses é um período bom. Bacana, para saber se estagnou, isso, né? Se chegou naquele platô, ou a gente consegue trabalhar mais, puxar na força, questão de flexibilidade, hipertrofia, baixou o BF, tudo isso é importante para a gente, né? É como se eu dissesse, 3 meses é suficiente, principalmente para o iniciante. Aquele cara sedentário. Isso é bom falar para as pessoas de casa terem consciência a importância da avaliação física, como o mesmo professor disse. Se você já tiver uma base, no geral, pode ser a de bioimpedância ou a de composição corporal, que é a de coleta de dobras subcutâneas e tudo mais, que tenha, para a gente saber o parâmetro. Agora, se você fizer uma avaliação completa, que é o mais exato quando a gente fala de completa, foi o que ele falou de aptidão física, que a gente, para não ficar redundante, que a de aptidão física seria aquela questão que você falou, é quase um laboratório, né? Que aí a gente pega a questão aeróbia, né? Postural, flexibilidade, tem teste de força? Só pra gente ter uma ideia. Então, tem um teste de força também que pode ser aplicado, né? Especificamente nos laboratórios que a gente não tem, a gente está em processo de implantação para fazer o teste de força lá dentro da musculação. Mas tem a questão aeróbia e a questão de flexibilidade, postura e composição corporal. Praticamente completo, se a gente for analisar, completo. Então, agora, para ficar mais completo, ainda só entra a questão de força. Isso. Para ver, de sair de um ponto X para um ponto Y, a questão do treinamento de força da pessoa. Legal. Perfeito. É isso aí, galera. Mais alguma coisa a falar? O professor quer deixar seu contato? Dar um alô? Então, na verdade, o meu Instagram é Ronaldo V. Barros, né? Para quem quiser pode entrar em contato comigo. E, cara, só te agradecer, né? Pela oportunidade de a gente estar podendo bater esse papo e de alguma forma passar um pouquinho dessa vivência que eu tive aí nesse período de avaliação, nesses 20 anos. Eu não tenho o que falar, eu só agradecer. Eu fico muito feliz mesmo pelo convite. Você sabe desse projeto já há anos, né? Uhum. Desde a época que eu
que eu estava competindo, quando eu me preparei em 2013, para 2014, quando me consegui campeão, já tinha um logotipo. Sempre tive essa ideia em mente, e esse projeto agora saiu do papel, né? Então tudo no seu tempo. E eu fico muito feliz em ter você aqui, aceitado o convite. A gente vai vir outras vezes, a gente monta para passar as ideias para as pessoas, para os alunos. E é isso, professor, não tenho o que falar mais. Então o Instagram dele já deixou aí. O meu é Reinaldo Dias, personal, no Instagram. O site da Howerbody também, www.howerbody.com.br, estou com assessoria. Ele já falou a empresa dele e está na graduação. Mandar um abraço pro pessoal da Anguera, né? Anguera de São José. E é isso aí, galera. Eu fico feliz, peço para vocês aí curtir, se inscrever e ativar o sininho. Mais uma vez, um abraço. Papo e Saúde, podcast Howerbody. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.